Oi, gente boa, querida. Eu estou hoje, outra vez, estamos aqui com o nosso amado irmão Fábio de Mello, nosso queridíssimo amigo. Da última vez nós fomos amapaizados pela falta de energia elétrica. E hoje, se Deus permitir, essa energia vai ficar firme até Isso o aí. fim desse nosso tempo. Bem-vindo, meu amigo amado, bem-vindo sempre. Obrigado, meu querido Caio. Sempre um prazer enorme estar com você. Dividir esse tempo com você já é uma honra. E tê-lo próximo ainda, a honra é dobrada. Obrigado. Fiquei sabendo que a sua mãezinha está aí com você agora. Pois é. Fizemos uma operação de resgate para que ela pudesse vir passar uns dias comigo. E que privilégio ter a oportunidade de celebrar o aniversário dela amanhã. Amanhã. Eu juntei tudo, todos os significados. A saudade, que era o principal, que eu estava desde o ano passado sem poder vê-la, né? Por conta da pandemia. Aí fizemos um resgate para que ela pudesse vir em segurança. Uns amigos meus ajudaram e a gente conseguiu trazê-la. Então estou muito feliz de estar vivendo esses dias com ela. Algum outro irmão seu vai poder participar amanhã? Ou vai ser uma coisa só para você e ela e os outros via Zoom? A gente estava, na verdade, por conta da pandemia, estava todo mundo se privando de ir vê-la, né? Então, eu fiz uma quarentena aqui voluntária para poder recebê-la. A irmã que mora lá em Uberlândia com ela estava vendo muito pouco também, por conta do cuidado. Então, amanhã a gente não vai fazer nenhuma reunião, não. Eu não acho que seja um momento para isso, né? Não. Estamos todos muito inseguros ainda, a doença voltou com muita força. É verdade. E eu não me sinto muito confortável em reunir pessoas agora em torno dela, não. E aí, os meus irmãos também, cada um no lugar desse Brasil, ficaria muito difícil a gente se reunir. E são muito espalhados? Nós nascemos em 8, tivemos 2 perdas, né? 2 irmãs já faleceram, e atualmente somos em 6. E estão em regiões diferentes do Brasil? Estamos, cada um num lugar. Eu estou aqui muito preocupado com as festividades de Natal e Ano Novo, porque eu estou mantendo aqui em casa quarentena absoluta desde o dia 15 de março. Foi quando a ficha caiu. Eu estava nos Estados Unidos, fui para umas ilhas no Caribe levado por um casal de amigos, eu e minha mulher fomos, e Turks and Caicos, depois fomos levados por eles para a casa deles em Orlando. De lá eu preguei, fiz algumas reuniões, até que fui a Miami ver amigos, um grande amigo meu que mora lá. E aí os primeiros casos começaram a acontecer nos Estados Unidos, em Nova York, e já estavam na Itália, mas eu estava pensando que aquilo estava longe, muito longe, Wuhan, na China, essa coisa toda. Aí voltamos para casa no dia 4 de março. Mas eu ainda recebi pessoas aqui que vieram, algumas vieram para me entrevistar, veio gente de fora, de outros lugares, e eu estava normal. Até que um filho nosso começou a postar no grupo da família, tem que proteger mamãe e papai, tem que defender, não pode, isso chegou, é perigoso. E os outros irmãos, assim, como que descendo a lenha nele, né? Cara, você está exagerando, não é nada disso, para com isso e tal. Eles estavam, alguns vindo para cá e se sentindo frustrados com aquelas falas, ele botava lá as razões todas. Aí uma filha entrou também em favor dele, dizendo, meu Deus, isso é perigoso demais, não é uma gripezinha, pode destruir mesmo, e o Caio não pode ser colocado em risco. O papai não pode ser colocado nessa situação porque ele tem muitas comorbidades e tudo mais além da idade.
Aí devagar, devagar, até que um terceiro filho entrou na história. São 6, não é? E 7 Aí de formaram fato. maioria. Foram formando maioria, foi crescendo. Pelo menos eles, antes de formarem maioria, eles formaram uma tirania absoluta. E ficaram zangados. Se alguém quebrar essa barreira, nós vamos ficar muito zangados. Aí todo mundo foi entendendo. E depois virou mais do que maioria, virou um consenso absoluto. Com lágrimas, né? Eu me lembro da minha filha caçula, era meu aniversário, dia 15 de março é meu aniversário. E no dia 14 eu falei para ela que não ia ter aniversário. E falei através de uma chamada de vídeo. Ela com os filhinhos dela, meus netos, filhos dela atrás, ela ouvia as lágrimas escorrendo no rostinho dela. Aí ela falou, quando eu vou te ver? Eu falei, minha filha, eu não tenho a menor ideia. Quando você vai me ver? E nós ficamos nisso um bom tempo. Depois de um tempo, é que nós passamos a entender um pouquinho melhor a circunstância, e aí passamos a ter reuniões aqui atrás, no jardim de casa, que é muito grande, em 2 edículas diferentes, que tem uns 5, 6 metros de distanciamento entre elas. Então, o pessoal da casa em quarentena ficava de um lado, e os filhos e netos que vinham de fora ficavam do outro lado. E aí a gente, todo domingo, tem isso. Instituímos essa reunião familiar de todos os domingos. Mas com Natal e Ano Novo agora, os do Rio estão querendo vir para cá. E eu confesso a você que eu estou extremamente preocupado, porque eu estou vendo esse negócio crescer, e conquanto haja todos esses protocolos que a gente vai manter, no entanto, o meu médico, por exemplo, hoje de manhã me disse que achava que eu devia convencê-los a comemorarmos o Natal e o Réveillon na Páscoa, que até lá ele, o meu médico, garante que eu já devo estar vacinado. E porque eles, os médicos, vão ser vacinados antes, ele disse, eu vou dar um jeito de você ser também. Mas antes disso, fica quieto, por favor. Não é moleza. A gente vai descobrindo outras formas de amar, né? Às vezes o distanciamento é a maneira mais eficaz de amar uma pessoa naquele momento. E é difícil porque nós somos culturalmente formatados para o abraço, para o encontro, para a convivência. Então, toda vez que a gente não tem essa oportunidade, dá-nos a impressão de que nós não estamos celebrando, né? Não sei, talvez a gente esteja com a possibilidade de viver um Natal muito próximo da essência, da verdade, de como, de fato, o Natal deveria ser celebrado dentro de nós. Mas, enfim, estamos aí para viver e aprender. E tempo de cada vez, né, amigo? E você vai passar o Natal, você e Dona Ana e algumas outras pessoas que já estão na sua casa, né? Não, Dona Ana volta para Uberlândia. Ah, é? No Natal? Porque a minha sobrinha, que é a responsável por ela, também precisa trabalhar, trabalha no comércio, então não tem condições de ficar muito tempo. E a minha mãe, embora ela esteja muito lúcida, ela tem muita dificuldade de mobilidade. Então, toda vez que ela sai daquele lugar que ela já está habituada, para ela é tudo mais penoso. Então, acaba sendo muito sofrido. E ela tem uma característica, o Caio, ela gosta da minha companhia, mas não gosta da minha casa. Ah, sim. Ela acha que muito silencioso, muito solitário, ela gosta de confusão. Sua casa então, é muito quieta? Muito. Então ela tem um prazo de validade, sabe? Ela vem, fica 10, 15 dias e já está com vontade de ir embora. É casa de padre monge, né? Justamente. Eu sou amigo do silêncio, da quietude, e ela não. Dona Ana é muito festeira, gosta muito de uma visita, gosta bastante de um pagode, e ela festeja mesmo, sempre que pode. E me diz uma coisa, na tua casa, qual é a hora de ouvir música?
Olha, aqui em casa eu tenho o hábito de ouvir música quando acordo, quando eu vou fazer as minhas coisas, quando eu levanto. Eu gosto de fazer as minhas posições de yoga, os da manhã, que é a prostração, que me coloca em contato com o mundo, com a terra, com Deus. Então, de uns tempos para cá, eu adotei uma rotina de exercícios de yoga logo no início da manhã. Então, antes do banho, eu gosto de fazer já ouvindo música, que alguns exercícios eu preciso contar o tempo. Então, eu já coloco aquela música que eu sei que vai ser o tempo exato da postura. Agora, a música é um elemento de toda hora aqui em casa. Eu gosto muito. Eu acho que ela tem ela cria uma ambiência muito especial, né? Mas hoje, nesses dias, a gente está ouvindo mais música porque uma das nossas filhas está aqui e ela só anda com aquela caixa de som dela. Onde ela vai, ela leva. Ela leva o Bluetooth e ela está sempre com alguma coisa, e é uma variedade, ela é muito eclética, é uma variedade musical muito grande. Mas, do contrário, no dia a dia aqui de casa, eu e a Adriana, geralmente colocamos alguma música mais no sábado e no domingo, na hora do almoço. Aí a gente tem aquelas reminiscências de velho, né? Sei. Que vai para as músicas dos anos 60, 70, que fazem parte do ambiente da nossa alegria, das nossas danças, das nossas memórias mais ternas. E nós não tínhamos nos conhecido, mas éramos jovens. E gostávamos das mesmas músicas. Nós temos praticamente a mesma idade. Eu sou 2 anos mais velho do que a minha mulher, embora ela pareça bem mais jovem do que eu. A culpa por estar tão mais envelhecido do que ela é toda minha. E ela é uma menina que tem 64 anos, mas parece que, se você olhar para ela, ela tem aí uns 50, 52, que é ótimo para mim, não é? Opa! E ela diz que para ela é maravilhoso também, que eu sou um coroa jovial. Isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais foram os teus últimos projetos desse ano? Você gravou alguma coisa lá no Projac para o Natal ou para o Réveillon? O que foi? Eu fui ao Projac na semana retrasada, eu gravei uma participação no programa da Angélica, Simples Assim. E foram 2 dias de gravação, um momento descontraído e um momento muito interessante em que nós tivemos a oportunidade de reunir 4 religiões diferentes e, a partir de algumas palavras que seriam importantes para a cada uma das religiões, por exemplo, aparecia a palavra solidariedade. O que a solidariedade representa para nós cristãos? Aí, para os espíritas, para os irmãos de matriz africana e os evangélicos, nós cristãos católicos e cristãos evangélicos. Foi um momento bonito, assim, em que nós tivemos essa oportunidade de refletir. Você lembra quem estava lá de cada um desses grupos? Me lembro. A mãe Adriana, que é uma representante do candomblé, da Umbanda. Desculpe, eu acho que é do candomblé. O pastor Kleber Lucas. Pastor Kleber Lucas. O Kleber, querido. Queridíssimo. E a espírita, eu me esqueci o nome dela. Ela foi até tão gentil, ela me deu um livro dela de presente. Eu agora não me lembro mais. Mas foi um encontro bonito. Legal, vai passar no dia 26 de dezembro. Coisa boa. E o Kleber estava lá, nosso querido Kleber. Estava lá. Que menino puro nas intenções, né, Caio? Gosto dele. Ele é. Eu conheço o Kleber desde que ele era garotão, assim, acho que de 18 anos, por aí. Nós somos de Niterói, eu sou amazonense,
que vivia em Niterói 40 anos da minha vida, mais ou menos. Então ele nasceu lá, no Morro do Cavalão, perto do lugar onde eu pastoreava. Quando ele foi ficando jovenzinho, ele começou a ir me ouvir. Ele era bem jovem e eu era pastor na Igreja Presbiteriana Betânia, naquele tempo em São Francisco. Aí meu filho Davi ficou muito amigo dele, e ele é mais velho do que Davi um pouco, mas o Davi já está aí com 40 e tantos anos, de modo que a diferença naquela época não era tão grande assim, hoje é menor ainda. E ele é um grande querido. Ontem mesmo eu falei com ele estava voltando do aeroporto, encontrou com Rafael Portugal, que é outro filho aqui da minha casa, queridíssimo. Eles foram juntos, fizeram no carro lá uma foto, um vídeo e me mandaram. E é sempre muito agradável, muito gostoso. E por falar em gostoso, outro dia eu estava aqui fazendo uma live para um pessoal chamado Esperança do Amanhã, não, Fórum do Futuro. E eu não sei se você já ouviu falar, no Fórum do Futuro. Era a mesma coisa. E não era no programa da Angélica, mas era eu, um espírita que foi assessor do Chico Xavier há 20 anos, o padre Bruno, que você já fez um prefácio de um livreto dele. Ele hoje estuda em Roma e está fazendo uma pós-graduação em comunicação social. É um jesuíta, jovem, de 33 anos, muito simpático, muito agradável. E eu me afeiçoei a ele instantaneamente. E tinha uma outra pessoa que representava uma linha mais eclética, de espiritualidade de natureza esotérica. E era uma conversa sobre o que cada um de nós tinha de esperança para o mundo, se é que se tinha esperança para o mundo. Então, conversamos umas 2 horas a respeito disso. E eu sempre acho extremamente agradável quando a gente tem a chance de ouvir opinião de pessoas em perspectivas, às vezes, diferentes, e você descobre que, depois de tudo, eliminado o problema semântico, todo mundo está pretendendo, desejando, aspirando, sonhando com as mesmas coisas. E o que separa muito é a linguagem. E como normalmente as pessoas religiosas se aferram à linguagem e elas ficam crendo mais no conjunto de letras, em palavras, do que em sentidos e significados, aí vem os choques. Porque se você começa a deixar de lado e resolver o problema semântico e apenas se concentrar no que cada coração tem de expectação esperançosa para a vida, você vai ver que está todo mundo desejando a mesma coisa. Caio, eu tenho pensado muito sobre os obstáculos que nós colocamos entre nós. Quando a gente tenta, de alguma forma, criar um vínculo, uma aproximação com os que são diferentes. E eu tenho pensado muito sobre uma grande dificuldade que nós cristãos temos de nos aproximar, ou até mesmo de ter um entendimento um pouco mais misericordioso, não no sentido de sermos melhores e aplicar misericórdia aos outros, não. No sentido de sermos essencialmente, né? Nós somos vocacionados à misericórdia. É tão contraditório você ser cristão e ser intolerante. Enfim, eu fico pensando que às vezes a nossa dificuldade é que a gente tem teologia demais. Você não acha, não? Eu acho que... Cara, a teologia atrapalha Meu o tempo Deus todo. do céu. Eu fiz uma leitura de uma obra que me ajudou muito, que foi da Karen Armstrong. Acho que você conhece. Karen foi uma freira e ela deixou a vida religiosa, só que ela nunca deixou a curiosidade pelo contexto das religiões. E ela acabou se transformando numa grande estudiosa.
E na Escada Espiral, que é uma obra em que ela conta um pouco a sua vida, um pouco o seu dilema, o seu conflito, ela fala de uma coisa com muita lucidez. Ela diz que nós, cristãos, somos muito ortodoxos, nós temos muita doxa, nós temos regras demais, nós temos teologia demais. E aí ela olha, por exemplo, os muçulmanos, que quase não têm teologia, olha para os judeus, que também quase não têm teologia, eles têm uma ortopraxis. O que se pede é uma conduta. Né? O que se pede é uma conduta. É um jeito de viver. E eu fiquei pensando, gente, eu acho que nós cristãos, nós muitas vezes não vivemos segundo as regras, é porque a gente se perde num monte de regra. Jesus tentou simplificar isso, fazendo aquele apanhado mosaico de 10 mandamentos, fazer caber em um só, né? Ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo, e não haverá erro. Mas aí nós fomos, à medida que nós fomos evoluindo no tempo, talvez por uma insegurança ou por uma necessidade de domínio, de poder, a gente foi construindo teologia. E olha que eu sou apaixonado por ela, Caio. Eu sou estudioso. Eu gosto de teologia. Mas eu fico pensando que em muitos momentos ela acaba apresentando um obstáculo ao encontro. Porque se nós estivéssemos mais atentos a um jeito de viver e nem tanto a um jeito de pensar, mesmo porque esse excesso de teologia acabou gerando o teólogo de gabinete, né? Que geralmente não acredita em Deus. Eu estou para dizer que boa parte dos meus professores de teologia não acreditavam em Deus. Eles só precisavam ser comunicados disso. É um ateísmo prático, é um ateísmo que não é teórico, mas é prático. Não há confissão, eu não acredito mais. Mas, lamentavelmente, aquela maneira de fazer teologia, sem nenhuma mística, né? Sem nenhum envolvimento existencial com aquilo que se acredita, aquilo torna a pessoa tão infértil, tão desagradável e tão infeliz, meu amigo. Eu nunca vi tanta gente infeliz como no contexto da teologia. Dos estudantes aos doutores. Muita gente infeliz, sem alegria, uma vida sem alegria, uma vida sem sabor. E aí eu fico pensando, toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar outras religiões, e olha que eu não estou reclamando do meu cristianismo, não. Eu gosto da teologia, eu estudo teologia, eu faço questão de saber, mas na hora que eu vou me encontrar com as pessoas, eu tenho que colocar um pouquinho essa teologia no bolso e só ficar com a regra ensinada por Jesus. Amor a Deus, respeito ao ser humano. Aí sim é possível um encontro que seja saudável, que me proporcione a experiência de incluir o outro em mim e eu também ser incluído nele. Na realidade, quando você disse que não sabe de onde que no cristianismo surgiram tantas teologias, e eu creio que o patrocínio constantiniano para que se definisse Deus, para que Deus fosse definido, ele queria uma definição de Deus. E aí houve o patrocínio dos primeiros concílios com essa finalidade de definir Deus. Cara, é uma presunção, porque quando você tem a audácia de pretender definir Deus, você já botou o pé num terreno onde não haverá limites para definições. Não haverá mais limites. Então, quando começam definindo a Trindade, eles começaram a definir a Trindade, meu amigo. A dizer quem era Deus a partir da Trindade e fazer uma anatomia do divino. É um negócio, abrir o cadáver e sair abrindo. Olha, aqui Aí começa aquela história de como Deus pensa, como Deus sente, como Deus vê. Começa todo o trabalho de esculpir Deus, de modo que o que a gente tem é um trabalho que viria a ser retomado
já era presente em Roma, de esculturas, de esculpir deuses. Isso já vinha dos gregos, a escultura dos deuses. Na cultura greco-romana esculpiam-se os deuses. Na fé cristã, ninguém podia esculpir. Mas no início, se precisava uma definição que fosse uma espécie de escultura do divino, de cada um deles. Uma escultura verbal, né? Não se permite a escultura tal qual, mas permite-se a escultura verbal. E se foi fazendo escultura de tudo. Tudo. E de todas as coisas. De modo que você tem fimose dos anjos. Você é introduzido. Eles ficavam... Foi uma preocupação extrema, né, em dar nome a todos os detalhes, em explicar a eternidade como se ela fosse explicável. Eu lembro que eu não cheguei a fazer meu doutorado, mas eu tinha toda a argumentação pronta. Eu queria fazer sobre escatologia. Eu queria, a partir da filosofia da linguagem, da semiótica, falar justamente de que toda e qualquer tentativa de dizer algo sobre a eternidade será sempre marcada pelo limite, porque nós usamos categorias de tempo, de espaço, o que negam naturalmente o que nós compreendemos como eternidade. Que valeria muito mais o conceito de esperança, né, de Moltmann, que Moltmann desenvolve tão bem, como esperança operante. Então, sobre a eternidade, eu não tenho o que dizer, eu apenas espero. Mas não espero de braços cruzados, eu espero fazendo, eu espero construindo. Aquilo que eu tanto quero ter amanhã, eu começo a construir agora. É uma pena que eu não continuei. Meu doutorado era justamente sobre isso. Porque depois de alguns anos, claro, eu não lecionei tantos anos assim na faculdade, mas eu percebia como era difícil lidar com essas definições. Como é presunçoso de nossa parte nós queremos colocar dentro das gaiolas dos nossos conceitos. E é justamente, a gente vai com a nossa gaiolinha para encontrar o outro que tem, de alguma forma, uma gaiola também, a gente não vai se entender nunca. Porque nossas gaiolas não se abraçam, as nossas gaiolas não permitem um abraço. Eu seguro a gaiola da minha teologia, você segura a gaiola da sua teologia. Nós não temos braços para nos abraçar, meu amigo. E a gente nem canta um para o outro, fica dando bicada através da gaiola. Ô Caio, eu às vezes fico pensando que se nós fôssemos mais orientais e menos romanos, nós cristãos, talvez a gente tivesse ficado um pouco mais místicos. É claro, com certeza absoluta. Porque a gente também caiu nas mãos daqueles que cultuavam a filosofia aristotélica. Justamente. E aí, meu amigo, esse negócio gerou uma racionalização anti-espírito, anti-mística, anti-silêncio, anti-contemplação. Você, até para Deus, você precisa estar num processo ativo de racionalização de dia e de noite, o tempo todo. E no protestantismo isso ficou pior ainda, porque na Igreja Católica você ainda tem a missa como coisa em si. Agora, no protestantismo clássico, se você não tiver discurso e discurso e discurso, e cada encontro for marcado por um discurso novo, não pode nem ser alguma coisa que você diga, vamos repetir, ou vamos ler o que o apóstolo João disse. Não. No protestantismo clássico histórico, você tem que ter um discurso novo cada vez que você vai ao encontro das pessoas. Então, o tormento que eu vi na vida de milhares de pastores era o tormento da pregação. O que eu terei para pregar? O que eu terei para pregar quarta, domingo de manhã e domingo à noite? E que foi um problema que eu nunca tive na minha vida, não é? Eu sempre tive uma espontaneidade de relação com o texto que é até o dia de hoje. Eu chego aqui, o Braulio sabe, eu
Se me perguntarem no caminho ali do meu quarto para cá, para esse escritório, que são 20, 25 metros, eu não sei o que eu vou pregar, mas eu abro aqui e me dá aquela alegria, e eu falo. Agora, eu falo a minha alegria, eu não falo a minha racionalização. Eu prego sempre a minha alegria, por isso eu nunca tive problema para pregar. Ou eu prego a minha tristeza, ou eu prego a minha perplexidade, ou eu prego a minha dor. Ou o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, de modo que eu nunca tive essa angústia de garimpar nada para falar. Eu já venho com as gemas da existência todas brotando aqui de dentro de mim. Então isso não me deu problema. Mas a minha tese de ordenação presbiteriana foi sobre o que Deus fez e faz e sempre fará fora das instituições religiosas. Era sobre a ordem de Melquisedeque e como Deus sempre operou fora do lugar onde se dizia aqui é a capital de Deus, aqui é a sede de Deus. Ele estava sempre operando o tempo todo do lado de fora. E o ministério de todos na Bíblia é ministério de quem foi buscado fora. Seja quem seja, foi apoiado fora do status quo, do establishment. E os profetas, então, meu Deus, até os que eram de dentro, como Isaías, que tinha uma herança sacerdotal, a herança sacerdotal dele é apenas mais enfrentada ainda de dentro para fora por ele. Tanto é que o cara termina cerrado pelo meio. O Ezequiel, mas todos os outros são de fora. Um é boiadeiro, o outro é padeiro, é todo mundo de fora. E aí quando você vê João Batista, é de fora. Jesus vive fora do portão. E o escritor de Hebreus diz, saiamos, pois, a ele, fora do portão, carregando o seu vitupério. E aí diz, porque nós temos um altar erguido fora das muralhas. Eu acho isso lindo, cara. É um convite para a vida. É um convite para a vida, para viver o evangelho, o vitupério de Cristo no mundo. E não dentro desses aprisionamentos. Eu estou livre disso há muitos anos. Eu acho que eu já me converti livre disso. Fui ordenado contra isso, porque eu não quis ir para o seminário, que me obrigaram a ir, eu disse que não iria, e aí foi uma história longa, porque eu não achava que o que eu queria fazer é o que eu faço hoje, eu faço a vida inteira. É só continuar compartilhando na rua, na praça, na esquina, no rádio, na TV, pela mídia existente ou pelo encontro, sobretudo pelo encontro humano, e que era o que mais havia e é o que mais há. É claro que à medida que eu vou ficando velho, isso vai se tornando um pouco mais estudado da minha parte, onde é que eu vou, como eu vou e tudo mais. No entanto, eu sempre soube que eu tinha sido chamado para amar, compartilhar amor, para viver e encarnar o evangelho no mundo, aonde Deus me colocasse, né? E sem preconceitos. Tenho amigos judeus, amigos palestinos, amigos muçulmanos, amigos de todas as crenças. Nunca criei qualquer problema e nunca me senti aviltado por nada. Às vezes eu subia as favelas para ir visitando as casas, de casa em casa, de baixo para cima, nos movimentos que eu fazia lá no Rio, como o Rio Desarme-se e outros movimentos, na década de 90, aí ia passando uma mãe de santo, por exemplo, estava lá na casa dela, aí ela, oi, reverendo, meu irmão, será que você entraria aqui para fazer uma oração na minha casa, comer um bolinho que eu acabei de fazer porque eu soube que você estava na favela? Aí eu ia sempre nas casas, orava com todo mundo, beijava todo mundo, e os crentes que porventura me seguissem subindo o monte ficavam em perplexidade.
achando que eu tinha que sair dali, tirar alguma coisa. Eu digo, pelo amor de Deus, o abraço mais humano que eu recebi nessa viagem toda foi esse. E vocês não entendem. E, meu Deus, são poucas pessoas que entendem, infelizmente, meu irmão. Infelizmente. Os que estão fora do caminho não nos interessam, lamentavelmente. Às vezes eu vejo um absurdo. É como se nós estivéssemos absolutamente perdidos daquilo que nos orientou, daquilo que nos fez ser quem nós somos. Eu acho fantástico que nos originou, né? É isso. Jesus, os grandes encontros do Evangelho, ninguém estava no caminho. Os grandes encontros foram pessoas que Jesus desviou para ver, para estar. Não eram eles os destinatários, eles não estavam. Zaqueu estava em cima de uma árvore. Você quer uma coisa mais inusitada do que isso? E de repente Jesus, rodeado com todos aqueles beatos e beatas, de repente ele percebe que tem alguém em cima da árvore. Eu acho que o que chamou a atenção de Jesus foi até uma questão de humor. Eu sempre imagino Jesus muito bem humorado. Ele deve ter olhado dos dias e falado, o que esse cara está fazendo em cima da árvore? Então, o cego Bartimeu, a mesma coisa, né? Ninguém estava no caminho. O gadareno, ele atravessa para Gadara, não é? Para mulher estar, Finícia, ele vai para fora das fronteiras de Israel. Mas, lamentavelmente, o cristianismo que a gente consegue muitas vezes dar a Cristo é o elitista, é o que só acontece nos lugares marcados, naqueles em que a convencionalidade nos permite estar. É mais fácil ir ali, é mais fácil estar aqui. Ou até mesmo porque não vai nos causar desconforto. Quantas vezes, Caio, na minha vida, eu me deparava com situações em que eu tinha que reconhecer para mim mesmo, eu estou com medo de ir ali e dar o que falar. Eu estou com medo de estar com essas pessoas e dar o que falar. Rapaz, à medida em que eu fui me desvencilhando disso, o quê? Eu tenho que estar preocupado em contrariar o que é evangélico. Jesus faria a escolha de procurar por essas pessoas. Jesus faria a escolha de estar com essas pessoas. Por que eu vou me sentir constrangido e não receber o ódio das pessoas? Porque, às vezes, dependendo de onde vem o ódio, é melhor ser odiado por aquela pessoa do que ser amado. Eu prefiro, dependendo da autoridade religiosa que existe ali, eu prefiro que ela me conteste a que ela me aprove. Se ela te aprovar, você está no lugar errado. Você está, como Jesus disse, com os falsos profetas, né? Se te louvarem, dependendo de quem te louva. Não quero não. Eu não faço questão de ser aprovado por aqueles que não estão na essência do Evangelho. Por outro lado, é desconfortável também, é uma luta, é um caminho a ser feito. Não é da noite para o dia que a gente consegue essa coragem. Nós temos conversado muito em particular, você sabe do processo que eu tenho vivido de assumir mesmo o projeto de Gálatas para a minha vida. A carta de Paulo aos Gálatas, para mim, é um dos escritos mais bonitos da Sagrada Escritura, é um dos que mais repercute dentro de mim. Então, toda vez que eu penso nessa liberdade, quanto mais eu tomo posse dessa liberdade que Cristo me dá, muito mais eu quero ser livre. E ser livre, inclusive, de algumas coisas que parecem ser cristãs, mas não são. Algumas coisas têm a roupagem, né? Tem o formato, tem a linguagem, mas definitivamente não tem essência de evangelho ali, não tem essência cristã. E é por isso que minha alma se ligou à tua de uma maneira tão natural, tão espontânea. Eu me sinto menos sozinho. Você sabe disso, eu te vejo sempre que eu posso, eu te escuto sempre que eu posso, porque a sua lucidez me faz bem. Porque você é um homem inteligente, você não abre mão da sua inteligência para acreditar em Deus, e
você não dispensa Aristóteles, você também tem aí a sua matriz aristotélica, batizaram um dia Aristóteles, né? Transformaram a filosofia dele em filosofia cristã. A gente reconhece o valor de tudo isso, de você ter um embasamento racional para aquilo que você acredita, mas você não é preso a isso. Você sabe muito bem que a teologia, o discurso racional, ele só te leva até um ponto da estrada. Depois se anda sozinho. E esse andar sozinho também é construção diária. E é assim que a gente vai. E de vez em quando eu olho para o lado e vejo que você está fazendo, que eu estou, de alguma forma, tentando fazer o caminho que você já fez. Eu me sinto muito feliz, meu amigo. E aí, de repente, também tem alguns amigos judeus que eu percebo que estão no mesmo caminho que eu. Eu fui criado dentro do contexto das religiões africanas. Gosto de identificar esses meus irmãos que também estão fazendo esse caminho, estão chegando. E eu não tenho essa pretensão, não sou da eternidade, pretensão de vai quem não vai. Eu sei que Jesus me deu autoridade para um monte de coisa, mas eu gosto de olhar sem presunção, para essas autoridades que ele me deu. Porque a única autoridade que, de fato, ela repercute toda vez que eu faço é o serviço. É me colocar a serviço das pessoas. E me diz uma coisa, é nítido que você é um homem de fé em Cristo, cada vez mais livre na sua expressão de fé, na sua humanidade, nos seus vínculos, nas suas relações, na sua permissão para amar e dizer que ama, para fraternizar-se e dizer que fraterniza-se, para encontrar e abraçar quem você genuinamente encontrou. Como isso repercute dentro da instituição? Você tem recebido gente que é contrária a isso? Essas vozes chegam até você ou você vai passando? Porque também chega um ponto na vida que a gente, por mais que falem, você já andou tanto para longe de tudo e de todos que falam que você já nem ouve, que é o meu caso. Eu estou nesse processo de andar na liberdade do chão do Evangelho há muitos anos. Então, houve um tempo que eu ouvia, houve um tempo que eu sentia as pedradas, né? Era muita pedrada. Eu tenho aqui um coração de pedra que eu uso de vez em quando. Ó. Eu chutei esse coração andando na praia, numa praia do Amazonas, do outro lado do Rio Negro, eu tropecei nele. Aí eu trouxe justamente numa hora em que eu estava orando, pedindo a Deus que o meu coração não se endurecesse, eu tropecei nessa pedra com formato de coração. Tem as artérias, tem as coronárias, tem tudo aqui. Então, eu levava muita pedrada, muita pedrada. Eu já apanhei, como se diz, como um cachorro doido apanha. Demais. Aí depois de um tempo você prossegue na jornada, vai andando, andando. A tua liberdade vai se ampliando tanto que as vozes ou silenciam ou ficam tão distantes de você que você já nem as ouve. E as pedradas já caem. Eles jogam, mas elas caem de modo a não chegar mais em ti, não te atingem mais. E cada dia mais eu me sinto caminhando assim. Eu ouço muito a voz da minha mulher, ou a voz dos meus filhos. Ó, pai, isso, eles são pessoas tão abertas e tão lúcidas que vale a pena ouvir a voz deles e ouvir a voz da minha mulher, que é um ser humano lucidíssimo. E me ama. Então, essas são as vozes, esse é o meu concílio mais próximo, mais íntimo. Mas fora isso, eu estou assim, sem ouvir voz apedrejante há muito tempo.
E eu queria saber com você, como é que você está nessa jornada? Olha, eu acho que eu escuto vozes apedrejantes bem menos do que eu acho que deveria ouvir. Aham. Pela minha postura, pelas escolhas que eu faço. É claro que às vezes você escuta de um lugar que você que provoca um pouco uma sensação de injustiçado. Meu Deus, não é possível. Eu estou aqui na luta, no meu dia a dia, para fazer a coisa do jeito certo e de repente, de onde você menos imagina, vem. Mas também isso é imaturidade que eu quero corrigir em mim. Né? Eu acho que faz parte de todo o trabalho. Uhum. Quanto maior a visibilidade daquilo que você faz, maior serão as pessoas que vão contestar. Algumas vão contestar com razão, e eu faço questão de ouvi-las, eu faço questão de prestar atenção, e algumas vão contestar pelo simples fato de você não ser aquilo que elas gostariam que você fosse. Não ser quem elas gostariam. Não vestir o formato que elas escolheriam para você. Aí isso não é um problema meu. Eu tomo um distanciamento e não presto atenção. Eu faço o meu sinédrio ser mais responsável. Eu gosto de atribuir responsabilidade aos que me cercam. Eu não quero ser um homem bajulado, não quero ser um homem paparicado, e eu quero receber a palavra de quem de fato tem um comprometimento com o meu ministério, com o meu trabalho. Você é uma pessoa que eu procuro para ouvir. Eu me lembro que há um tempo agora eu estava chateado com uma questão e lhe pedi um direcionamento. Você me ajudou. E eu tenho uma consciência, Caio, que quanto mais a gente cresce nessa liberdade em Deus, menos a gente tem necessidade de prestar atenção nos que nos apedrejam por apedrejar. É claro. Eu acho que o nosso foco vai ficando outro. Eu gosto muito de uma frase que Raduan Nassar escreveu na sua obra clássica, né, no seu principal trabalho, Lavoura Arcaica. Ele diz assim: ninguém dirige aquele que Deus extravia. Ninguém dirige aquele que Deus extravia. Se eu me sinto extraviado por Deus, e aqui entra tudo aquilo que a gente falava anteriormente, até fiz uma live anteontem sobre isso, por que a gente tem a dificuldade de dizer que nós somos essencialmente conflito? Eu não estou movido por uma visão romântica de mundo. A minha matriz antropológica é Jesus. Jesus o tempo todo lidou com a contradição humana. Não exigiu perfeição de ninguém. Ele exigiu adesão. Adesão não é sinônimo de perfeição. Eu não sou um homem perfeito. Então, eu estou aqui na condição de homem extraviado por Deus, tentando encontrar o lugar certo deste caminho, mas eu fui extraviado por Deus. Eu prefiro, decidi pelo extravio divino. Ele me retira de tudo que é caminho fácil do mundo, das soluções práticas que o mundo me oferece. Eu quero um outro caminho, e eu ando por dentro. Esse viver extraviado por Deus me coloca na perspectiva das parábolas que Jesus fala da ovelha perdida, da agulha que foi perdida no palheiro, e de todas aquelas situações em que parece ilógico você trocar o todo pela parte. Então eu me sinto essa parte que Deus de alguma forma extraviou, me tornando livre, e não tenho nenhum problema em sentir que às vezes eu não pertenço tanto quanto pertencia antes, que eu estou vivendo um processo natural de encontrar um caminho dentro do meu cristianismo, dentro do cristianismo de Jesus, que às vezes vai me colocar com uma certa de fato é o evangelho de Jesus, né? Porque o cristianismo é de Constantino. Agora, o evangelho é de Jesus. É isso. Antes de nós sermos amigos, você uma vez mandou um recado para mim assim. Você falou disso. Padre Fábio, um dia você vai descobrir que não basta, tem que ser, o cristianismo de Jesus. Então, eu encontro na igreja, eu não posso negar. Eu tenho, na minha experiência como católico, uma satisfação de viver essa pertença religiosa. Mas você acha que eu não reconheço os erros
que essa instituição comete através de nós? Eu sou a instituição. A igreja erra em mim. A igreja santa de Cristo não, mas ela é pecadora em mim. E eu erro. Tem um padre ali do lado que cometeu um erro e causa escândalo. E tem bispo que, movido por seus interesses pessoais, se esquecem completamente da função. Isso acontece. Nós não somos perfeitos. Claro. Nós estamos tentando encontrar a melhor forma de viver o nosso cristianismo. Então, eu sou um homem que estou dentro de uma instituição e não tenho nenhuma dificuldade de perceber quando essa instituição erra em mim, através de mim, ou daqueles que me cercam. Eu acho que essa verdade me faz ficar mais tranquilo, Caio. Ah, com certeza, meu amigo, com certeza. Eu estou aqui te acompanhando e a gente se vê e se ouve com regularidade. Eu te assisto e você me assiste e de vez em quando a gente fala e conversa. O que eu noto é o seguinte, é que especialmente nos últimos 2 anos, 3 anos, eu vi você fazer um caminho de aceleração da liberdade em você enorme, imenso. E eu sinto que você está fazendo isso com paz. Uma paz crescente. Existem conflitos naturais, mas você encontrou um caminho do prosseguimento pacificado. E eu tenho convicção que Gálatas vai se tornar completamente encarnado em você, e essa pacificação é inevitável e ninguém segura, é um caminho sem volta. Esse crescimento em você, em mim, em todos esses que decidiram seguir Jesus. Porque a única questão que importa é essa, é seguir Jesus e, como diz Hebreus, olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Deixar de lado todo peso, tirar peso, vamos tirar peso. Teologia, isso e aquilo, vai tirando peso. E o pecado que tenazmente nos asseguia, a gente prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E se identificando. Você sabe que, para mim, isso que você está dizendo fez muito sentido durante a pandemia. Que foi uma oportunidade que eu tive de ser mais padre na rede social. Não é que eu sou menos padre porque eu não apareço na rede social como padre. Não. Eu não fico postando a missa que eu presidi, isso e aquilo, a caridade que eu fui fazer. Não, isso é meu, é pessoal. Mas com a pandemia, com a transmissão das missas, eu acabei tendo a oportunidade de ser mais padre para o meu povo através da rede social. E você sabe que esse foi um grande benefício que a pandemia me trouxe. Foi tão bom, Caio, foi tão bom dividir o meu ministério sacerdotal com as pessoas e de perceber a sede que existe do outro lado. E aí aquela consciência, vou celebrar? Eu conheço bem a teologia que eu estou celebrando. Aliás, eu conheço e amo tanto que eu tenho vontade de ficar explicando se eu pudesse, mas eu sei que não é litúrgico. Ficar explicando. Eu acho tão lindo o significado. Eu pego o cálice, eu coloco o vinho, aí eu coloco uma gota de água. Aquilo tem um significado tão lindo. É a humanidade, é a divindade de Cristo no vinho, acolhendo a minha gota de humanidade, transformando. Não é o vinho que se transforma em água. É a água que se transforma em vinho. Então eu tenho aquela tentação de ficar explicando a teologia, explicando a liturgia. Então eu guardo isso para mim, tento celebrar de uma forma que as pessoas entrem dentro daquela pequena capela que eu tenho aqui em casa, que todo mundo fique comigo. E ali, o momento de pregar, o momento da exortação que o Evangelho nos sugere, eu faço de tudo para ser muito prático. Porque eu acho que para nós cristãos católicos, nós somos um pouco carentes de um discurso que a gente escute e fala, isso dá para aplicar. Tá certo. Então, se o que Jesus está sugerindo no Evangelho
eu posso traduzir dessa forma, ótimo, eu vou me configurar mais ao Cristo. Eu terei a oportunidade de oferecer ao Cristo o meu corpo, a minha humanidade, o lugar onde eu estou, o lugar onde eu trabalho. Então eu vou levar Jesus em mim, através de mim, a essas pessoas, a essas circunstâncias. Então, a pandemia, ao me proporcionar fazer essa missa todo domingo, como foi durante muito tempo, me ajudou muito a reencontrar o significado do meu ministério sacerdotal para as pessoas no que diz respeito àquilo que eu tenho autoridade para celebrar e conduzir. Aí, no mais, meu amigo, o que eu preciso fazer? É viver aqui o meu processo pessoal, particular. Eu quero acelerar essa liberdade interior, porque quanto mais eu estiver curado, menos vícios, menos neuroses a minha pregação terá. Eu quero ser um homem cada vez mais reconciliado, mais harmonizado, mais equilibrado do ponto de vista humano, psíquico, para que a minha pregação tenha menos resquícios daquilo que não foi curado em mim ainda e que eu jogo para Deus por uma conveniência. É cruel a gente fazer isso. É muita doença. Muita doença sendo veiculada através da pregação. Outro dia eu lhe vi falar, eu me identifiquei tanto, eu lhe vi fazendo um papo de graça em que você falava, eu não entendo, há uns religiosos que têm ódio do mundo, têm ódio do prazer, têm ódio da alegria. Em algum momento da vida fizeram uma experiência negativa de si mesmos e ficam aí amargurados, agressivos o tempo todo estão insatisfeitos. Meu amigo, isso é tão verdade. Como, lamentavelmente, nós julgamos as nossas insatisfações para os nossos discursos religiosos e colocamos Deus com uma cara desagradável. Criamos uma caricatura de Deus porque não conseguimos nos curar e, lamentavelmente, julgamos para os outros tudo isso. Transferimos de uma maneira horrorosa, e a pregação é o grande veiculador desses vícios, neuroses, e que vão se transformando em dogmas a serem praticados por aqueles que eventualmente ouvem a pessoa de maneira totalmente imatura e sem consciência crítica para saber que aquela é a doença dele e que não tem absolutamente nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. E como são poucas as pessoas que têm essa consciência crítica, infelizmente, a pregação acaba se transformando num grande modelamento de desfiguração humana. Então, quanto mais essas pregações são feitas, mais as configurações da desumanidade vai acontecendo. Por isso a gente está assistindo hoje, no mundo inteiro, em alguns países extremamente religiosos no ocidente da Terra, em países cristãos, essas escolhas de figuras tão anti-evangelho, tão anti-Cristo, tão anti-amor, tão anti-compaixão, tão anti-tolerância, tão anti-racismo, tão anti tudo que de mal constitui o que está na nossa sociedade. São pessoas que olham para aquilo que Jesus chamaria de doença, vício e distorção humana, chamam de minha ideologia. E o choque é você ver a quantidade enorme de cristãos aderindo, em nome de Deus, a esses projetos, a essas propostas, como se fosse algo que tivesse a ver com Deus e com o Evangelho. Para você ver como a pregação, durante anos e anos, acabou gerando uma perspectiva anticristo, ante o modelo, ante o modal praticado por Jesus no Evangelho e que tem sido negado
por outras construções. Eu vejo muito mais os cristãos contemporâneos como discípulos de um Moisés irado, descendo o Monte Sinai, querendo arrebentar tudo, do que qualquer outra coisa. Eles têm muito mais vínculo com o que há de mais primitivo da história do Antigo Testamento do que com qualquer outra coisa. Eles não parecem com Jesus, e o ensino puro e simples de Jesus chega a eles como uma provocação à qual, e em relação à qual, eles ficam angustiados, perturbados e frequentemente com ódio. E aí eu olho e digo, meu Deus, eu não pensei que no espaço da minha vida eu me converti vendo muita ignorância em nome de Jesus sendo praticada, mas com sinceridade. Hoje em dia eu vejo muita brutalidade, ódio e violência sendo praticado com ódio. Com ódio mesmo, em nome de Deus, contra o próximo. E isso me angustia enormemente. E eu, todavia, já vivi um pouco para saber que existem ciclos para lá e para cá. Existe um pendulamento, uma pendularidade nesse processo histórico. Então, a minha esperança é que agora o pêndulo volte daqui a um tempo, e porque tem novas gerações se insurgindo contra isso. Os filhos dessas pessoas e os netos estão dizendo, não, pai, não, mãe, não, avô, vovô, não é isso. O evangelho não pode ser isso. E eu estou nessa esperança de ver, antes de partir, o pêndulo dar uma voltada para um lugar de equilíbrio, quem sabe. E quem prega o evangelho tem sempre a esperança de que o evangelho provoque alguma coisa nas gerações que estão ouvindo. Eu já preguei para tantas gerações, e agora eu estou pregando para essa geração do Elon Musk, a geração do vamos passar um fim de semana na Lua. É o que vai acontecer dentro de 8 anos, 7 anos. E você está jovem, forte, vai estar por aqui. Eu estava brincando com a minha mulher, eu digo, olha, quem sabe se eu viver mais uns 10, 15 anos, a gente vai acabar passando um fim de semana na Lua. E ela diz, eu não vou, ela é uma terráquea que se nega, ela do máximo faz os 12 quilômetros de altura do avião. Mas, para além disso, ela não quer ir a lugar nenhum fora da nossa atmosfera. E eu é que sou um pouco mais viajante, digo, não, olha, se a gente estiver vivo aqui, vamos olhar a terra de lá, e se alguém nos convidar para ir, vamos lá. Não, você vai, eu fico orando. Mas eu não tenho essa vontade. Eu mesmo não. Mas nós estamos lidando com essa geração, no meio de um caminho. A gente tem Flintstones e os Jetsons no mesmo mundo. Tem gente ainda na idade da pedra, enquanto tem gente pensando em viver o bastante para fazer parte de uma excursão a Marte. A Lua já é brincadeira, e em alguns anos vai estar acontecendo. Então a gente está exatamente nesse meio. Você com uma chance muito maior de prosseguir, levando essa palavra do amor e da graça de Deus para outras e outras e outras gerações, como eu tenho convicção de que é o que você vai fazer, meu amigo, meu irmão, mesmo, cada vez mais. E eu vou depositar em você, como um homem mais velho deposita um outro mais jovem, mas que é denso na sua vontade de servir a Deus todos os dias da sua vida. Eu estou depositando em você muitas das minhas esperanças, na certeza de que você vai compartilhar com outras gerações aquilo que eu já não vou poder fazer. E para mim é uma alegria te ter nesse nível de amizade
e de carinho que espontaneamente se constituiu entre nós. Muito obrigado, Caio. Fico extremamente honrado, me sinto responsabilizado. Para mim, a oportunidade de ser um líder religioso nos dias de hoje é enorme, a responsabilidade me pesa o tempo todo, mas eu procuro fazer com que cada vez mais a oportunidade que eu tenho de estar na vida das pessoas, entrando por essa porta tão sagrada que é a religiosidade, me permita construir com elas um caminho de espiritualidade. Eu acredito muito nisso. Embora nós tenhamos religiões diferentes, o caminho da espiritualidade será sempre o mesmo, porque se ele não nos levar a um aperfeiçoamento de nós mesmos, ele não aconteceu. E obrigado, meu irmão, pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez e dividir esse momento tão especial com os meus e os seus seguidores. Você sabe que você é amado. Assim como eu sei que você me ama, você sabe que eu te amo. E que eu sou um homem de sinceridades, de modo que você pode carregar essa ternura. Como você tem feito, eu sinto que você... Uma vez eu te disse lá atrás, eu te amo, meu querido. Aí você me disse, embora eu não saiba porque você me ama, como você está dizendo que me ama, eu vou crer no seu amor por mim, não foi isso? Eu acredito, porque você expressa o seu amor por mim no dia a dia de maneira muito, muito concreta. Você me quer bem, você quer que eu esteja bem, você se interessa por mim. E isso é uma expressão muito concreta de amor. Eu agradeço muito. E lamento que a vida ainda tenha colocado uma pandemia entre nós, mas daqui a pouco ela passa e vai ser um dos primeiros destinos que eu vou buscar, vai ser Brasília para lhe encontrar. Ah, meu querido, você vai receber assim um beijo. Tão gostoso, meu peito no teu peito, um beijo. Obrigado, corações batendo um no outro. E você vai ver na minha casa, na minha mulher e nos meus filhos, o amor que você tem e que lhe será manifesto fisicamente, concretamente, porque é verdade em Cristo. Amém. E não minto no que digo em Cristo Jesus a teu respeito. E esse negócio de religiões diferentes, eu já não estou em nenhuma faz tempo, não é? Eu só sou cristão e o meu caminho é essa espiritualidade que não se deixa prender por nada. Você também já está. O resto são circunstâncias institucionais que existem muito mais como uma roupa, mas não tem o poder do corpo. Elas não são o nosso corpo, elas no máximo são roupagens. E que no meu caso eu fiz questão há 25 anos atrás de me desligar de tudo no que eu era ligado, para eu ficar completamente livre para ser evangelho de Deus aonde quer que eu pudesse. E eu vejo em você esse mesmo espírito do evangelho de Jesus. E sei que esse é um caminho sem volta. A gente, quando bota o pé nessa percepção, só anda daí para frente. Não tem mais retorno. Querido, a alma não aceita regredir. Não aceita mais não. E aí, ó, pode se levantar Pedro, como lá em Gálatas, Barnabé pode se tornar dissimulado, mas a gente chega e diz que é isso. Foi pela graça de Jesus que nós chegamos aqui e é nessa graça que a gente vai andar, é o que Paulo diz a ambos ali no capítulo 2 de Gálatas, né? E a gente vai seguir, meu irmão, juntos, cada vez mais próximos, como próximos nós estamos. Obrigado, meu querido. Obrigado de coração. Você. Beijo. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Dá um beijo na dona Ana. Será dado. Tá bom? Obrigado.